Alô, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar aqui uma lei, né, que fala sobre o bullying e que está aí em alguns concursos aí, por exemplo, de Marília, para os cargos aí de auxiliar de educação e merendeiro também. Então a gente vai falar, já agradecendo aí todo mundo que acompanha, assiste o canal. Se você puder aí, compartilhe, dá seu like, faça seu comentário para que a gente possa continuar esse trabalho. Vou lá, é uma lei bem tranquila, gente, vocês vão ver, deixa eu voltar aqui do início, tá? É a lei 13185 de novembro de 2015, que instituiu o programa de combate à intimidação sistemática, o bullying, tá? Então, essa lei, né, que é a 13.185, ela está aí, por exemplo, no concurso agora de Marília, mas ela cai aí em vários concursos. E no de Marília ela está para atendente de escola merendeiro e auxiliar de desenvolvimento escolar. Foi uma lei feita na época da presidenta Dilma, tá? Então, ela começa da seguinte forma: artigo 1, fica instituído o programa de combate à intimidação sistemática, bullying, e aqui eu já chamo a atenção para vocês dessa questão. O que seria o bullying? A definição: uma intimidação sistemática, tá? E aí em todo o território nacional. Então esse programa, a gente sabe que isso é um problema bastante presente aí nas escolas. Então tem uma lei para estabelecer aí uma série de medidas, de ações para evitar aí o famoso bullying, tá, gente? Então é muito tranquilo. A lei ela é bem simples e a gente vai trabalhar aqui com algumas questões também da VUNESP para vocês acompanharem e de outras bancas também. Parágrafo, ó, sempre que tem isso aqui é parágrafo 1, tá? No contexto e para os fins dessa lei, considera-se intimidação sistemática, bullying. E aí ele vai falar o que é o bullying, o que é essa intimidação sistemática, todo ato de violência física ou psicológica. Veja, tem os dois, né? A física, que é a agressão mesmo, aquela coisa, ou a psicológica. Então, os dois tipos de violência, intencional e repetitivo. Veja que tem características, tem que ter intenção, tem que ser repetitivo, né? Então, isso aqui também está dentro desse conceito de intimidação sistemática, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, esse parágrafo 1 é essencial para você entender o que é o bullying. Então, vamos lá, só para a gente ficar bem claro na nossa mente o que é o bullying. Violência física ou psicológica, tá? Isso é uma característica do bullying. Tem que ser intencional, repetitivo, sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra um ou mais pessoas e o objetivo de intimidar, agredir, causar dor e angústia à vítima. É essencial você lembrar disso aqui, né? Porque a pessoa que sofre o bullying, ela sofre, né? Ela sofre mesmo. Ela tem dores, elas têm angústias e ela tem reações a isso. Em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Importante isso, né? Porque o agressor eles coloca ali como mais poderoso em relação à vítima, por isso esse desequilíbrio de poder. Parágrafo, desculpa, parágrafo aqui segundo, né? Parágrafo 2º, faltou aqui o parágrafo, tá, gente? O símbolo. Parágrafo 2º. O programa instituído no caput poderá fundamentar. Caput é isso aqui, tá, gente? Esse é o caput do artigo, que é o artigo 1, tá? Então, esse é o caput. O programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais de educação, bem como de outros órgãos aos quais a matéria diz respeito. Então, o artigo 2 agora, tá? Isso aqui é só para regulamentar, né, o parágrafo 2, quais são, né, as ações
quem toma essas ações? O Ministério da Educação, as secretarias de Estado, do município, e claro, agora com a lei isso é muito mais tranquilo, né? Porque existe uma regra ali para você balizar, para você tomar as suas ações. Artigo 2, que tem os famosos incisos, que são os números romanos e que caem muito nas provas. Por isso você precisa prestar bastante atenção nisso. Caracteriza-se a intimidação sistemática ou bullying quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, então, importante aqui, de novo, reforçando a intimidação sistemática ou bullying, a questão da violência física ou psicológica, tá? Em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, aí ele coloca aqui os incisos: ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos. Veja que várias características aqui da intimidação sistemática, o bullying, o ataque físico, o insulto pessoal, comentário sistemático e apelos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, os 6 aqui, né? 7, isolamento social consciente premeditado, ou seja, aquela criança que está se isolando e por conta dessa questão da intimidação sistemática do bullying. E pilhérias, gente, apesar é uma palavra um pouco antiga, assim, né? Mas significa piada, graça, tá? Que também faz parte aí da questão do bullying. Então, é importantíssimo, gente, vocês estarem atentos a esses incisos, porque normalmente as bancas gostam de cobrar bastante isso aqui, tá? Então, ele falou aqui das questões das características do bullying, que é a violência física, psicológica, intimidação, humilhação e discriminação, e todas essas aqui também, certo? Então, continuando aqui, parágrafo único, a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, o cyberbullying. Veja, a lei também já está pegando essa questão do cyberbullying, aquela intimidação que é feita através da internet, seja nas redes sociais, seja aí nos blogs, em vídeos, é o chamado no WhatsApp, é o chamado cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Então, a questão do cyberbullying cresceu muito, né, muito mesmo, aí principalmente nas redes sociais e agora também no WhatsApp. E a lei já prevê aqui, por quê? Porque existe realmente ali verdadeiros grupos, né? Grupos, às vezes pessoas que intimidam os alunos através da internet, através dos meios de comunicação. E vivemos a esse tempo de pandemia e o cyberbullying se tornou uma prática ainda mais forte durante esse período. E a lei prevê aqui essa questão do cyberbullying, então é importante você estar atento a isso. Artigo 3, a intimidação sistemática, o bullying, pode ser classificada como as ações praticadas como, olha só, aqui uma classificação. Bancas de concurso adoram perguntar sobre isso. Principalmente, lembra que eu falei para vocês, quando tem incisos, esses números romanos aqui. E aqui um artigo 3 dá muita pergunta aqui, porque ele vai classificar as ações do bullying, como que ela pode ser classificada. E aí ele coloca, 1, verbal, insultar, xingar e apelidar pejorativamente. 2, moral, difamar, caluniar, disseminar rumores, tá? Então são as formas de bullying, né, que tem as classificações de bullying. 3, sexual, assediar, induzir e ou abusar, também entra aqui na questão do bullying. 4, social, ignorar, isolar e excluir. Professor, então se a turma isola uma criança, ignora e exclui, isso é bullying? Sim, isso é bullying. É uma forma de bullying, né? A exclusão,
isolamento, é uma forma de bullying, tá? Tá aqui no item 4. 5, psicológica, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar. Olha só, aqui é a psicológica, gente, aquela pessoa que faz aquela pressão psicológica no aluno, né, amedronta ele, aterroriza, toma as coisas dele, enfim. Tá? Isso também é classificado aqui como bullying. 6, físico, socar, chutar, bater, que as agressões, né? 7, material, furtar, roubar, destruir pertences de outro, também entra aqui no bullying. 8, virtual, depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Tudo isso aqui, gente, ó, classificado como um bullying. Tem que estar muito atento a isso. E olha o psicológico, tem aqui o infernizar, ó. Cuidado aí, que as bancas às vezes podem tentar, o aluno que não estudou, que não leu, aí vê isso aqui infernizar, acha estranho e pode errar uma questão aí por bobeira, tá? Artigo 4 constitui objetivos do programa referido no caput do artigo 1º. Aí o que o programa, né, a lei prevê aí como ações para poder evitar aí o bullying. Prevenir e combater a prática da intimidação sistemática, o bullying, em toda a sociedade, inciso 1. Inciso 2, capacitar docentes e equipes pedagógicas para para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. É claro, a lei ali, ela define, classifica tudo que é bullying, depois ela vem com as ações que têm que ser desenvolvidas para que você evite o bullying, o cyberbullying, o bullying, tá? E aqui, lógico, precisa da capacitação, precisa do conhecimento da lei para que as equipes, os docentes possam identificar o que é o bullying e aí começar a tomar suas ações. 3, implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação. 4, instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores. 5. Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Gente, olha só. Então aqui tem uma série de ações, certo? Capacitação de docentes, campanha de educação, conscientização, informação, sempre importantes. Práticas, né? Instituir práticas de conduta e orientação aos pais, familiares, responsáveis, tanto das vítimas quanto dos agressores. E aqui também no inciso 5, fala assim, ó, assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. As pessoas falam, não, o agressor tem que ter assistência psicológica, social e jurídica. Sim, claro. Por quê? O agressor que faz isso, às vezes tem que ser trabalhado para que ela possa melhorar, né? Porque às vezes tem gente que sente prazer em fazer os outros sofrerem e aí precisa realmente de uma assistência psicológica, ou mesmo a pessoa que pratica o bullying também pode estar sofrendo uma violência na sua casa, em outro lugar, e ali está uma espécie de descontar, né? Então, precisa sim atender tanto as vítimas quanto os agressores, se a gente quer trabalhar essa questão como um todo. 6. Integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade como forma de identificação e conscientização do problema, forma de preveni-lo e combatê-lo, tá, gente? Lembrando que a gente sempre responde de acordo com a lei, gente. Não adianta você brigar, não concordo com isso. Brigar com a prova não é o melhor caminho. Você tem que responder de acordo com a lei. Se for feita uma pergunta sobre a lei do bullying, você tem que responder de acordo com a lei do bullying, tá? 7. Promover a cidadania, a capacidade empática, né, de se colocar no lugar do outro e o respeito a terceiros nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua. A nossa lei sempre falando aí dessa questão da cultura de paz, da empatia, da tolerância, da cidadania. Isso aqui está presente no inciso 7.
8. Evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança do comportamento hostil. E vem aquela pessoa e fala assim, eu não concordo com isso, né? Então, a lei, gente, o intuito da lei qual que é? É o intuito de educar para que não ocorra o bullying. Não é, o intuito não é a gente ter uma lei que só vai punir. Punição por punição, às vezes não resolve o problema. E a lei ela está clara aqui quando ela diz aqui, evitar tanto quanto possível. Não significa que não vai punir. Significa que vai se evitar punir, porque vai se preocupar em trabalhar a recuperação desses agressores para que eles não façam mais isso, para que eles se conscientizem da sua agressão, porque muitas vezes a prática do bullying ela não tem a consciência, né, consciência plena, tá, gente, do agressor. Às vezes ele entende que é uma brincadeira e aquilo ali está fazendo a pessoa sofrer, tá? Então é preciso que ele compreenda isso para que ele mude a sua postura. Então, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. 9. Tá errando aqui o número romano. Vamos do 8 e do 9 agora. Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática, o bullying ou constrangimento físico e psicológico cometida por alunos, professores e outros profissionais integrantes da escola e comunidade escolar. Veja, gente, aqui que ele não fala só do bullying entre alunos. Pode ocorrer bullying de professor, outros profissionais integrantes, brincadeiras que incomodam, né, que são sistemáticas e às vezes a pessoa que está fazendo não percebe, mas ela está praticando bullying, tá? A gente tem que ter um cuidado, vocês viram que a lei define bem o que é bullying, e aí quando fala de intimidação sistemática, tem várias características lá. Tem que causar dor e sofrimento da vítima, né? Porque também se for uma brincadeira, tem uma brincadeira lá e a pessoa, né, leva aquilo tranquilamente, isso não é bullying, tá, gente? Então tem que ter esse cuidado, né, para não transformar tudo em bullying, certo? E a lei é bem clara aí nas suas definições, então tem que seguir isso. Artigo 5. É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática, o bullying, tá? Então, campanhas, né, trabalhos, para que a pessoa primeiro entenda, muita gente não conhece sequer a lei que estabelece aí a questão do bullying, então é importante a gente ter essa conscientização, prevenção e combate à intimidação sistemática do bullying. Artigo 6. Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais da ocorrência de intimidação sistemática bullying nos estados e municípios para planejamento das ações. Isso aqui está na lei, gente, mas realmente poucas, né? Eu desconheço aqui esse trabalho que é feito nos estados e nos municípios. Deve até ter, mas deve ter uma pouca divulgação, e assim, seria importante realmente se a gente tivesse em números essa questão do bullying. Artigo 7. Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do programa instituído por essa lei. E aqui, tranquilo, são parágrafos regulamentadores. Artigo 8. Essa lei entra em vigor decorrido 90 dias da sua publicação oficial. Já faz tempo que ela foi publicada, ela já está em vigor em todo o território nacional, certo? Vamos para as questões aqui que a gente... Por que eu sempre incentivo a estudar com questões, gente? Porque você viu a lei, nós lemos a lei, é importante ler, comentar, você depois pegar na sua casa e ler a lei. Eu falo que é sempre importante, você vai lembrando o que eu falei, você vai tendo dúvida, e fazer questões, porque quando você estuda com questões, você consegue, ao ler as leis, já identificando pontos ali que podem
cair nos concursos e nas provas, tá? Lei 13.185 de 2015 apresenta em seu texto os objetivos do programa, com base no artigo 4, analise as assertivas, é a alternativa que aponta as corretas. Então ele quer as corretas. Às vezes as bancas perguntam as incorretas, às vezes as bancas perguntam aquelas que não são, aqueles excetos. Então você tem que estar atento aqui que é as corretas. Olha aqui, ó, os incisos que eu falei que as bancas gostam. Serão, para fazer esse tipo de questão aqui, ó, apenas 1 e 3, 2 e 3, 3 e 4. Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática, bullying, nos estados e municípios para planejamento das ações. 2. Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação. 3. É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática ou bullying, dar assistência psicológica social à vítima e os agressores, gente. Então, olha só, temos aqui, né, várias alternativas aí com relação ao bullying. E aí vamos começar a analisar a primeira. Ele diz assim, ó, serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências sistemáticas de bullying. Vamos dar uma olhada lá na lei, que nós acabamos de ver isso aqui, ó. Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática bullying nos estados e municípios para planejamento das ações. Então tá aqui, ó, corretíssimo, né? Serão publicados relatórios bimestrais da ocorrência da intimidação das ações. Segundo, implementar e disseminar campanhas de educação e informação. Só que, gente, olha a pegadinha aqui, ó, né? Tá correto, né? Você viu aqui, ó, tá correto isso aqui, tá exatamente correto. Olha aqui, ó, tá certinho. Mas isso é do artigo 4? Não, isso é do artigo 6, gente. Olha a pegadinha aqui, ó. Ó, artigo 4. Aí, você ia errar aqui. Por quê? É uma questão muito fácil da gente errar, porque aqui está correto, aqui está correto, aqui está correto, aqui está correto. Mas isso está no artigo 4? Não, isso aqui está no artigo 6. É uma questão difícil? É uma questão difícil. O que está no artigo 4, gente? Olha lá, vou voltar aqui para vocês. Artigo 4, ó. Constitui objetivos do programa. Tudo isso aqui, ó, certo? Prevenir e combater toda a sociedade, capacitar docentes, implementar campanhas de conscientização e informação, instituir práticas de conduta, orientações, assistência social. Tudo isso aqui está no 4. Tudo isso aqui está no 4. Aí você teria que lembrar o que está no 4. O que está no 4 é apenas o item 2, certo? E o item 4. Olha aqui, gabarito letra D, gente. Questão difícil, hein? Questão difícil. Aqui, o aluno poderia ler a 1, a 2, a 3, achar que tudo está correto e marcar na letra E. Mas olha o detalhe, artigo 4. Lembra que eu vim aqui e falei para vocês, ó, tá correto. Mas, ó, artigo 6. Né? Então, aqui já eliminaria, e aí a gente já eliminaria a primeira e a última. E aqui a 3 também não está no artigo 4. Tá? Então, a gente eliminaria aí mais duas aqui, e eliminaria a A, a B e a C, e ficaria só com a alternativa D. Questão difícil, viu, gente? Questão difícil. Não, é uma questão que muita gente errou no concurso, porque realmente tinha que lembrar o que estava no artigo 4, e aí ficou um pouco mais complicado para os candidatos, certo? Gabarito letra D. Agora vamos aqui, ó, a Lei 13, número 2, questão número 2. A Lei 13.185/2015 aborda o combate à intimidação sistemática bullying, avançando no enfrentamento dessa prática. No artigo 3, olha só, hein? Lembra lá que nós já vimos uma aqui,
Perguntou do 4, agora perguntou do 3. A intimidação sistemática é classificada conforme as ações praticadas. Diante disso, assinale a alternativa que representa essa classificação de forma correta. Então, gente, olha só. Lembra lá no artigo 3 que nós falamos das classificações? Eu falei, aquilo lá pode cair, olha aqui, ó. Então ele pergunta, sexual é assediar, chantagear, induzir ou abusar? B, verbal, insultar, xingar e apelidar pejorativamente? C, social, ignorar, caluniar e excluir? D, moral, difamar, isolar e disseminar rumores? E E, psicológica, perseguir, ignorar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar. Questão difícil também, gente. Vou tomar uma água enquanto você pensa na resposta. Questão bem difícil. E aí? Aí você fala assim, pô, professor, então tem que decorar a lei? Não, gente. Esse tipo de questão que eu acabei de comentar com vocês, a número 1, eles são mais raros. Eles podem aparecer, mas você não deve decorar. Você deve ler a lei. Na hora você vai ler a questão, você vai tentar lembrar ali quais estavam no artigo 4. Né? Normalmente são questões, eu peguei duas aqui bem difíceis para mostrar para vocês que caem questões um pouco mais complexas, tá? Mas, normalmente, as questões dessa lei não são tão difíceis assim, tá? Peguei duas difíceis, comecei com duas difíceis. E aí, o que você marcou aí? Então, se você marcou gabarito letra B, você acertou. Verbal, insultar, xingar e apelidar pejorativamente. Gabarito letra B. Aqui, gente, eles colocaram algumas coisas que não tem, né? Chantagear aí, por exemplo. Vou voltar lá no artigo 3 para mostrar para vocês, né? Olha aqui, artigo 3, ó. Então, sexual é assediar, induzir ou abusar. Então, eles colocaram lá o chantagear, por exemplo, né? No meio ali, para confundir vocês aqui, e assim eles fizeram com outras alternativas também. Então aqui está correta, né? Por exemplo, correta é insultar, xingar e apelidar pejorativamente, né? Então as outras ele colocaram. Lembra que eu falei do infernizar? O infernizar aqui apareceu, né, no psicológico, mas eles colocaram aqui algumas alternativas, alguns itens que não tem. Então, o que está correto, de acordo com a lei, é o insultar, xingar e apelidar pejorativamente. Aqui, por exemplo, o chantagear não estaria aqui, tá? Assim como em outras alternativas foram colocadas lá, gabarito letra B, gente. Então, muita atenção. Questão difícil também essa, por isso que eu coloquei aqui. Agora vamos para umas questões mais tranquilas. E caiu na VUNESP. No início do ano letivo, Paulo A.E., numa das unidades educacionais de Francisco Morato, participou de um encontro profissional para debater a Lei 13.185 de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o Bullying. Nessa oportunidade, aprendeu que, segundo o artigo 1, parágrafo 1 dessa lei, considera-se bullying ou intimidação sistemática todo ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo que ocorra sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-lo, agredi-lo, causar dor, a angústia à vítima em uma relação de amor e ódio, prazer e sofrimento, razão mal colocada, equilíbrio entre autoridade e subordinação e desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Veja, aqui é uma característica da questão da VUNESP. Coloca ali uma história, né? Uma história aqui, falando aqui de um aluno e tal, aí fala da lei, e depois ele coloca lá a lei aqui, ó, um trecho da lei, todo ato, tal, e aqui, ó, uma relação, é como se fosse um complete da lei. E aí, o que você responderia aqui? Lembra que eu falei? Uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Gabarito letra E. Nada de amor e ódio, prazer e sofrimento, razão mal colocada, né? Aqui é um complete da lei, e aí gabarito letra E, certo, gente? Então essa é uma questão muito característica aí das bancas, principalmente da banca VUNESP,
E aí você tem que estar atento. Lembra lá na aula que eu falei, ó, desequilíbrio de poder entre as partes, tá? E aí esse complete aqui, por isso que você precisa estar bastante atento aí nessas questões. Outra questão da VUNESP, a Lei Federal 8.069 aqui falou um pouquinho do ECA, né? Em seu artigo 5º determina que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Tratando de tema correlacionado, parágrafo único do artigo 2 da Lei Federal 13.185/2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying, dispõe sobre a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, o cyberbullying, e coloca que isso quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais, com o intuito de criar meios de passatempo, A, B, ostentação, C, divulgação de boatos, D, constrangimento psicossocial, ou E, obtenção de vantagem financeira. Veja, é uma questão mais tranquila, né? Quando a pessoa faz o cyberbullying lá, o que diz a lei? Qual é o intuito dela? É criar um passatempo? Não, né, gente? É criar ostentação? Também não. É divulgação de boatos? Lógico que não. É o constrangimento psicossocial? Sim, é isso aí. Letra D de dado. Tá? Letra D de dado. É obtenção de vantagem financeira? Não, claro que não. Gabarito letra D. Uma questão tranquila, né? Até uma pessoa que não tivesse lido a lei poderia responder aqui, né, talvez corretamente, tá? Mas é uma questão tranquila que caiu na VUNESP, então é bem objetiva, tá? O texto é grande, né, como a VUNESP gosta de fazer questões grandes, mas a resposta é bem objetiva e bem tranquila, constrangimento psicossocial, como está na lei. Gabarito letra D. 5. VUNESP também. Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. Ó, é importante isso, hein? De acordo com o artigo 2 da Lei 13.185/2015, caracteriza-se a intimidação sistemática, o bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, e ainda quando há isolamento social consciente e premeditado, B, discussões ou brigas pontuais, C, conflitos entre professor e aluno, D, competitividade nas aulas de educação física e E, conflito entre aluno e gestor. Gente, lembra que eu falei lá? Precisa saber quais são o que é bullying, conforme a lei. Quais são as características do bullying? Falei lá para vocês. Briga pontual ou discussão é característica do bullying? Não. Conflito entre professor e aluno é característica do bullying? Não. D. Competitividade nas aulas de educação física? Isso é não. Conflito entre aluno e gestor? Não. Agora, A. Isolamento social consciente e premeditado, esse sim está lá no previsto como bullying. Então, gabarito, letra A. Logo de início aqui, letra A de amor, tranquilo também essa questão, se você tivesse lido a lei, né? Então, lembra que eu falei, tem os itens lá no artigo 2, presta bastante atenção na hora da leitura, para você, na hora de responder, olha o tipo de pergunta que cai, tá? Gabarito letra A. 6. VUNESP. Existe intimidação sistemática na rede mundial de computadores, quando pessoas usam os instrumentos que lhes são próprios para depreciar e incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais, com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial a outros, de acordo com a Lei nº 13.185 de 2015. Essa ocorrência é denominada, essa aqui é fácil, né, gente? Ó, pergunta fácil que caiu na VUNESP. Então não só cai perguntas difíceis. Vocês viram que eu comecei com 2 perguntas assim bem difíceis. Agora, perguntas tranquilas. Aí, o que é essa intimidação sistemática na rede mundial de computadores? Como ela é denominada? Assédio moral? Não.
Ato ilícito digital? Não. Cyberbullying? Sim. Letra C de casa. Mas aí sempre é a minha dica. Você já marca o C e já vai para outra questão, número 7? Não. Você marca o C aqui, né, na sua prova lá, depois você vai passar para o gabarito, mas aqui você só está marcando na sua folha lá. Mas você vai ler aqui o restante para ver se não tem nenhuma pegadinha, nada. Então, fica atento. Crime de injúria? Não. Violência virtual? Não. Então é a C mesmo. Tranquilo. Leia sempre todas as alternativas, porque às vezes você pode, a cabeça cansada lá, deixar de olhar algum detalhe e de repente você lendo a alternativa você percebe o seu erro. E aqui, gente, é gabarito letra C, tranquilo, letra C, C de casa. 7. Gabriel é um aluno de 10 anos, está com seu peso um pouco acima do ideal. Diariamente na escola, um de seus colegas se dirige a ele utilizando palavras que depreciam suas características físicas. Os colegas, sabendo disso, não querem que isso se torne público. Então o Gabriel foi avisado que se alguém ficar sabendo o que está acontecendo, ele vai apanhar muito na saída da escola. Essa situação está deixando o Gabriel acuado, isolado da turma e angustiado. De acordo com a Lei 13.185 de 2015, o caso descrito consiste em A. Infração, B. Camaradagem, C. Perseguição, D. Bullying e crime de ameaça. Aqui tranquilo, né, gente? Essa mamão com açúcar. Né? Letra D, bullying. Tá claro aqui, intimidação sistemática, ameaça. O Gabriel está isolado, angustiado, sofrendo. Então isso é a característica, tem várias características aí do bullying, tá? Né? A força que o colega exerce sobre ele, o apelido, a depreciação, enfim, as ameaças, tudo isso aqui caracteriza o bullying. Letra D, tranquilo aqui. E assim a gente encerra, gente, essa aula. Espero ter ajudado vocês. Acompanhem aí que vai ter mais aulas aí sobre outros aspectos aí dos concursos. Então, curta, se inscreva, né? Faz lá o sininho de notificação para que você saiba aí todas as aulas e todas as informações sobre concursos públicos no nosso canal. Muito obrigado e até uma próxima.